Meu nome é Lucas Okamoto e neste vídeo irei falar sobre um assunto de matemáticas e suas tecnologias. E irei abordar o tema de função de primeiro e segundo grau. Dado dois conjuntos A e B não vazios, uma função é basicamente um conjunto acabar dependendo de outro e apenas tendo uma relação de um elemento para cada conjunto. Então, por exemplo, o B teria uma dependência de A, e cada elemento de B está relacionado a apenas um elemento de A, e é exatamente apenas um elemento. E esse a parte que gera os elementos de A que geram elementos de B são chamados de domínios, porque eles vão ser os dados de entradas que irão gerar os elementos do contradomínio, que seriam os dados de saídas. E vale notar e destacar muito importante que é apenas a relação de um elemento para um elemento, ou seja, um elemento de A está relacionado a apenas um único elemento de B. Vocês notaram na imagem anterior que tinha uma imagem diferente, tinha duas imagens? Uma estava dizendo exatamente o que eu queria dizer e a outra não? Bom, sim, essa foi meio feito de proposital, para vocês separarem do que eu estava explicando. Na situação A gente vê que há uma relação de função, porque você observa que todos os elementos de A estão relacionados com apenas um elemento de B. Um elemento de A está com um elemento de B. Mas já na situação B, a gente já vê que elementos de A não têm relação nenhuma com os elementos de B. Apenas alguns elementos de A estão relacionados com alguns elementos de B. Então, nesse caso, esse conjunto já não seria uma função. E agora temos a situação C e D. A situação C também acaba não sendo uma função, porque no caso aqui a gente tem praticamente todos os elementos de A se relacionando com apenas um único elemento de B. E como pelo conceito de função, apenas podemos relacionar um elemento de A apenas com um elemento de B. E a situação D acaba sendo uma função, mesmo que no contradomínio a gente não tem uma relação do um elemento sem estar se relacionando com ninguém. Isso pode acontecer no contradomínio, mas no domínio não. Então, nesse caso, o D é uma função, porque todos os elementos de A estão relacionados apenas com um único elemento de B, mesmo que um elemento de B não esteja relacionado com ninguém. Isso pode acontecer. Irei explicar isso mais para frente. Mas no caso, a situação D é uma função. E agora vamos aplicar isso num exercício. O exercício fala assim: numa esteira ergonométrica, um atleta treina com uma velocidade constante para uma maratona. Seu treinador observa que a cada 10 minutos o espaço percorrido é de 1.500 metros e acabou montando uma tabela que está no slide. Bom, para resolver esse exercício, primeiro devemos notar que o que seria a parte que é dominante e a parte que é o contradomínio. Observe que o tempo seria a parte dominante, os dados de entrada, porque a cada dado que ele gera, cada tempo que ele percorre acaba gerando uma distância. Então você vê que a distância tem uma dependência com o tempo. E como está seguindo de uma maneira proporcional, a gente percebe que a função seria uma função que depende apenas de um termo, certo? Então seria f de x, que é a notação de função, seria igual a uma constante vezes o que você depende, que no caso é o tempo. Então, f de x seria a distância e o x seria o tempo. E agora, o que precisamos descobrir para terminar o exercício é essa constante a. E para descobrir essa constante A, o que devemos fazer? A gente pode pegar qualquer dados de uma das tabelas, a gente pode pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, qualquer um, e jogar nessa função genérica que a gente apresenta. Então, no caso, a gente pega, por exemplo, a gente pode pegar a linha 3, a gente sabe que o f de x é igual a 4.500, porque a distância que está dependendo do tempo, e o x seria os meus 30.
E fazendo a resolução, a gente acaba encontrando o A, e ele vale 150. Então, nesse caso, a função toda que representa esse treino desse atleta seria f de x, que é a notação de função, seriam igual a 150 vezes o x. O x seria o tempo em minutos e o f de x seria a distância em metros. Bom, agora iremos falar das classificações das funções. As funções podem ser tanto injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Bom, as funções injetoras são aquelas funções que para cada elemento de A diferente, a gente tem um elemento de B diferente. Mas vale notar que não necessariamente todo elemento de B precisa ter uma relação com algum elemento de A, mas todos de A precisam estar relacionados com algum elemento de B. Já as funções sobrejetoras são aquelas funções que todo elemento de B está relacionado com um elemento de A. E aí todos os elementos estão relacionados de forma correta. Já as funções bijetoras são a combinação dos dois casos citados anteriormente. Ela pode apresentar tanto características de sobrejetoras como características de injetora. Bom, agora que com essa introdução da teoria de função, agora iremos falar de funções de primeiro grau. Bom, as funções de primeiro grau, elas apresentam o seguinte formato. F de x, que só depende de uma variável, é igual a ax mais b. Observem que esse x ele está elevado ao primeiro grau. Se ela tivesse elevado ao segundo, ao terceiro, quarto grau ou grau maior, ela seria uma função de outro tipo. Seria uma função de segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E vale notar que esse elemento A corresponde ao coeficiente angular e esse elemento B corresponde ao coeficiente linear. Bom, sabemos que o coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta. Quanto maior esse valor, mais íngreme a reta vai ficando, como observado aqui na função que está de 2x, que corresponde ao azul, e a função de 3x, que é o verde. Observe que a função 3x tem uma inclinação maior do que em relação à função 2x. E observem que ao multiplicar esse coeficiente por ou um fator positivo ou negativo, acaba alterando o tipo de função. Se a gente multiplicar esse coeficiente angular por um fator negativo, essa função fica decrescente, a reta fica inclinada para baixo, e que conforme vai aumentando os valores de x, mais baixa essa reta vai ficando, mais profunda ela vai ficando, digamos assim. E se multiplicarmos por um fator positivo, ela fica crescente, ou seja, quanto maior o valor de x, maior vai ser o valor de y. E o coeficiente linear é o coeficiente onde que a função corta o eixo y quando o x for igual a zero. Por exemplo, nessa imagem, a gente sabe que o termo de x é zero, por causa que nesse caso, a reta está cortando bem na origem, então logo esse termo linear vale zero. Agora, com base no conhecimento que adquirimos de funções de primeiro grau, iremos resolver uma série de exercícios. Esse será o primeiro. É, Vale notar também, antes de começar a explicar o exercício, seria um bom momento para vocês pausarem agora e tentar fazer a resolução e depois ver no vídeo como eu acabei resolvendo, para ver se vocês estão entendendo o conteúdo da aula. Bom, nesse exercício ele acaba dando um gráfico e ele quer descobrir o valor de uma compra por unidade quando você compra 20 unidades de um produto. Bom, para começar a resolver esse exercício, vale notar que o valor de total de compras está dependendo da quantidade de compras. E também o que o exercício acaba destacando, num espaço determinado de 6 pontos, ele se comporta com uma tendência linear. Então sabemos que é uma função de primeiro grau, porque as funções de primeiro grau têm comportamento linear. Então saberemos que é um
um problema de primeiro grau. Então sabemos que a função f de x será ax mais b. E esse f de x é o valor total de compras e o x seria a quantidade de unidades de compras. Então, nesse exercício, a gente, primeiro, para resolver, precisamos descobrir a função. Então, logo, precisamos encontrar o termo a e o termo b. Então, para isso, a gente irá utilizar o gráfico. Observe que o gráfico deu 2 pontos para a gente resolver. Ele deu o ponto 5 e 150 e outro ponto 30 e 50. Então, iremos utilizar esse ponto. Utilizando o primeiro ponto, a gente sabe que o valor total de compra é 150. Então, sabemos que o nosso f de x é 150. E as quantidades compradas foram 5. Então, saberemos que 150 seria igual a 5a, que é o 5 que está multiplicando o coeficiente angular, mais b. Essa seria a primeira equaçãozinha do sistema. Aí agora iremos pegar o segundo ponto. Sabemos que no segundo ponto o f de x corresponde a 50 e o x corresponde a 30. Então sabemos que 50 é igual a 30a mais b. Bom, a gente tem duas equações e duas variáveis. O que podemos aplicar nesse exercício é usar uma equação para isolar um termo e esse termo a gente aplicar na outra equação. Bom, a gente sabe que, usando a primeira equação, a gente sabe que b vai ser igual a 150 menos 5a. E aí, com isso, a gente sabe que a gente aplica na segunda equação. Aplicando na segunda equação, a gente terá que 50 será igual a 30a mais 150 menos 5a. Então, aqui, como a gente só tem uma relação para achar a gente acaba achando a. Então, a gente percebe que a é igual a menos 4. Então, sabemos que a função é uma função decrescente. E agora, para acharmos o termo b, a gente aplica na equação que a gente isolou. Então, fica que 150 seria igual a menos 5 vezes menos 4, que a gente sabe que a é menos 4. Então, logo, achamos que b é 170. Então, a nossa função ficou igual a menos 4x mais 170. Esses 6 pontos vão obedecer essa função. E no exercício, ele pede para a gente achar o valor por unidade quando a gente compra 20 unidades. Então, primeiro a gente tem que achar o valor total. Então, a gente vai aplicar o nosso ponto 20 na função que achamos. Então, a gente percebe que o valor total da compra foi de 90. Só que o exercício ele fala assim, eu quero por unidade. Então, por unidade, então a gente pega esse resultado que achamos e divide por 20. Então, logo chegaremos na resposta. Portanto, letra A. Com o término do assunto de função de primeiro grau, iremos falar sobre funções de segundo grau. Bom, as funções de segundo grau são aquelas que apresentam a seguinte forma: ax² mais bx mais c, onde que a é diferente de zero. Vale notar que, para identificar agora a função, a gente olhou para o polinômio de maior grau. A gente viu que um termo apresentava x igual ao quadrado. Então, por exemplo, se vocês encontrassem uma função que apresentasse um termo x ao cubo, aquela função seria de terceiro grau, e assim por diante. E agora também, a função de segundo grau terá um gráfico como uma parábola, diferente da função de primeiro grau, que apresentava apenas uma linha reta. Agora, a função de segundo grau irá ter uma parábola, sendo que para determinar se a concavidade da parábola vai estar para cima ou para baixo, vai depender do termo a. Se o a for maior que zero, sua concavidade estará para cima. E se caso a for menor que zero, sua concavidade estará para baixo. Com um gráfico, foi possível perceber que essa função corta o eixo x em 2 pontos. Logo, então, toda a função de segundo grau ela terá dois valores de x, que se representariam a raiz da função. E essa raiz da função pode ser encontrada da seguinte fórmula: x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, e tudo isso dividido por 2a.
sendo que o delta representa b ao quadrado menos 4ac. E aí, um valor de x seria quando nessa parte mais ou menos raiz de delta seria uma parte positiva e outra parte negativa. Vale notar se o delta for menor que zero, ou a parábola não corta o eixo x. Se delta for igual a zero, ela vai ser tangente ao eixo x, ou seja, vai cortar apenas em um único ponto x. Tanto a raiz 1 e a raiz 2 seriam igual. E caso esse x for maior que zero, a parábola irá cortar em dois pontos, ou seja, x1 será diferente de x2. E pela simetria da parábola, a gente percebe que ela apresenta um eixo de simetria, e onde que podemos encontrar os seus maiores valores, que se tanto no eixo x como no eixo y, que seriam o x-vértice e o y-vértice. Essas coordenadas iam representar onde que essa parábola atinge seu maior valor. E isso acaba sendo importante encontrar esses y-vértices e x-vértices, porque em alguns exercícios, às vezes no enunciado ele pode falar: eu quero encontrar o maior valor de y para tal coisa. Aí, no caso, você não precisa resolver a raiz da função. Você apenas precisa encontrar o y-vértice. E a mesma coisa para o x-vértice. Então, as fórmulas para calcular o x-vértice seriam menos b sobre 2a e o y-vértice seria menos delta sobre 4a. E aí, esses valores só acabam sendo importantes para algumas aplicações específicas. Bom, e agora, para finalizar a aula, iremos resolver um exercício de equação de segundo grau. Nesse exercício, ele dá a equação de segundo grau, só que ele dá tudo em função dos termos de A e B. E as respostas também estão em termos de A e B. Então, para resolver, a gente teria que achar as raízes, tudo em função de A e B. Esse exercício dá um pouco mais de trabalho, porque ele requer um pouco de mais de álgebra. Então, a gente sabe que uma raiz seria menos b mais raiz de delta sobre 2a, e a outra raiz seria menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, nesse exercício, a gente teria que aplicar a equação, todos os termos, e começar a resolver. Lembrar que quando você tem, por exemplo, você fica menos b menos delta, menos b mais delta, tudo isso elevado ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Você não pode levar cada termo separado ao quadrado. Então, você teria que fazer tanto o produto notável de um, como o produto notável de outro. E aí você começa a fazer as simplificações, cortar, porque você vai ver que vai ter muito termo repetido, e você começa a simplificar esses termos repetidos. E por fim, a gente também consegue eliminar o denominador de baixo no final, por causa que você vai ver que você vai conseguir colocar o 4 em evidência em cima. E aí, sendo assim, você consegue simplificar e aí você chegar na resposta correta. Bom, e é isso. Espero que tenham gostado da aula. O que eu recomendo também fortemente é procurar mais alguns exercícios na internet para aplicar todos os conceitos que foram vistos nessa aula, para reforçar, porque às vezes eu procurei só alguns, mas na internet você acaba encontrando muito mais. E espero ter ajudado.